Ok? Então, seguindo adiante aqui para a 18ª questão, tá? Onde é falado aqui sobre o protocolo BGP. Tá? Então, a questão diz o seguinte, tá? O estabelecimento de uma seção BGP, pessoal, depende do estabelecimento de conectividade entre diversos elementos que compõem a rede. Então, desta forma, é necessário que exista uma rotativa entre os peers que estabeleçam a seção TCP. Em primeiro lugar, pessoal, BGP, protocolo aí para se comunicar entre sistemas autônomos, é necessário que haja uma troca de informação ou troca de informações, como preferir, né? E precisamos abrir uma conexão TCP, né? Se eu não me engano, aí na porta 179, é isso mesmo, porta 179, aí para haver troca de informações entre sistemas autônomos. Tá? A princípio, essa questão tinha sido dada como correta, tá? Mas só que, segundo aí o examinador, tá? Eu confesso que eu até fiquei na dúvida um pouco do que a questão estava falando, né? E a questão diz o seguinte, né? Que para você aí ter a conectividade aí, ou seja, ter um roteamento qualquer entre sistemas autônomos, é necessário ter uma seção TCP, tá? O que na verdade não é muito coerente, tá? A justificativa da banca, pessoal, foi o seguinte: e deu a questão como errada, né? Alterada como errada, tá? Que é o nosso gabarito. Por quê? Pois a situação, né, abre aspas, né, pois a situação observada não é suficiente para afirmar que houve o encerramento da conexão. Fecha aspas. Ou seja, pelo que eu entendi foi o seguinte, né, na verdade, para que você tenha aí uma comunicação BGP, não é obrigatório que você tenha uma seção BGP o tempo todo aberta. Você estabelece a conexão TCP aqui para a troca de dados e depois você inserta a conexão, tá bom? Ou seja, o ato de você trocar informações entre roteadores BGP é chamado de seção BGP, ok? E cada roteador é chamado de par, né? Peer. Enfim, questão realmente confusa, pessoal, tá? Filha única, tá? Não esperamos que isso se repita novamente. Questão errada, apesar da confusão toda que a CESP fez com esta respectiva questão. Então, pessoal, só explicando um pouco melhor agora o BGP, tá? Um protocolo extra-domínio, tá? Então, um protocolo EGP, Exterior Gateway Protocol, usado para interconectar sistemas autônomos, ou seja, redes aí de grande porte de jurisdição diferente. E para troca de informações entre esses respectivos sistemas autônomos, você vai usar o protocolo TCP na porta 179. Tá bom? Pois importante, pessoal, a rota no BGP é definida pelo número do sistema autônomo. Tá? Não necessariamente IP, tá? O foco do BGP não é o endereço IP, e sim o número de sistema autônomo. Tá? Você tem basicamente uma numeração de sistema autônomo que vai de 1 até 65.535. Tá? Esse aqui é o range total. Tá? É o espaço de sistema autônomo total na internet. Ok? Entretanto, de 64.512 até o final, né, o 65.535, 65.535, perfeito. Né? Esse range aqui é usado para sistemas autônomos privados. Tá bom? Importante saber isso, eventualmente pode cair em prova. Assim como o OSPF, né, também suporta aí aspectos em relação à sumarização de rotas, tá? E também políticas de roteamento, né, diversos atributos aí que permitem direcionar o tráfego
para um respectivo local, definindo uma política de roteamento. Tá bom? Algo importante a se notar também, pessoal. Normalmente as pessoas pensam que o BGP é um protocolo também de estado de enlace, mas não. Tá? Ele é um protocolo de vetor de distância. Aí alguns alunos me perguntam: Bruno, mas por que ele tem que ser vetor de distância se ele está operando na internet, que é algo gigante? Pessoal, lembra o seguinte: ele não está diretamente ligado, né, à resolução de rotas baseada no endereço IP. Tá? Ele vai fazer uma resolução baseada aqui no sistema autônomo, que você concorda comigo, né, que o range de sistemas autônomos disponíveis é muito menor do que, por exemplo, o do IP versão 4, okay? Que está na faixa aí na casa de bilhões. Tá? Aqui não, é na faixa de milhares. Okay? Então, um protocolo de vetor de caminho, vetor de distância, é adequado para esta abordagem. Tá bom? Então, o BGP tem na sua tabela, né, uma sequência de número de sistemas autônomos e vai indicar, né, o caminho para chegar aí, né, a uma determinada rota. Os vizinhos, pessoal, ou seja, os pares BGP, eles são configurados manualmente. Tá? Até faz relativo sentido, porque nós estamos por exemplo, podemos estar em incorporações diferentes, em Bratel e Oi. Tá? Então, consequentemente, para você haver uma interconexão entre essas duas operadoras, é necessário que os usuários, né, os administradores, melhor dizendo, façam essa comunicação entre si, façam um tipo de negociação. Tá? E com isso a configuração é considerada manual. Tá bom? E a rota é baseada, né, no algoritmo de decisão de rota do BGP, que levará em conta aí vários aspectos, ok? Né, em especial os caminhos, né, o número de saltos em geral neste caso. Ok? Então, nós temos basicamente aqui roteadores BGP, pares BGP internos e externos. Tá bom? Quando nós falamos de pares BGP, aqui nós podemos ter peers, né, BGP, tanto no mesmo sistema autônomo quanto sistemas autônomos diferentes. Em outras palavras, eu tenho um sistema autônomo aqui, e eu tenho um par, né, uma conexão BGP interna, né, por exemplo, aqui entre este indivíduo e este outro indivíduo aqui, esses dois roteadores. Você tem uma conexão aqui, né, na porta TCP, né, porta 179 do TCP. Tá? De repente eles estão, como neste caso aqui, né, em extremidades do respectivo sistema autônomo. Tá? E é necessário trocar informações entre eles por algum motivo. E nós também temos as rotas aí, né, rotas BGP externas, que o nome já diz, né? Se são externas, são entre sistemas autônomos diferentes. Ok? Então, dito isso, podemos avançar para as questões. Tá? Questão direta aqui, pessoal, não deve ter muito segredo para vocês. O protocolo de roteamento de borda, famoso BGP, Border Gateway Protocol, é um sistema de roteamento entre sistemas autônomos. Perfeito. Tá? Não pode, que pode ser usado de duas maneiras, né, com roteamento, né, entre sistemas autônomos, né, iguais, né, o IBGP, né, e o EBGP entre sistemas autônomos diferentes. Mas o que ele disse aqui? IBGP usado na troca entre sistemas autônomos, ou seja, sistemas autônomos diferentes, né? Óbvio. E o EGP usado dentro de um sistema autônomo. Exatamente o que a gente não falou agora há pouco, né, pessoal? A gente falou justamente o inverso. Tá? Mudou os conceitos, consequentemente, questão errada. Próxima questão, 20ª questão. Com base nos conceitos do protocolo BGP, né, e julgue os itens a seguir. Nós temos aqui 3 sistemas autônomos, né? Esses sistemas autônomos interligados entre si, né? Temos um sistema autônomo aqui como se fosse um backbone, né? Interligação entre esses outros sistemas autônomos menores. Então, conforme ilustrado na figura, o sistema autônomo 200, que é esse maior aqui, é um sistema autônomo de trânsito para a comunicação entre o sistema autônomo 100
e o sistema autônomo 300. Pessoal, né, com todo respeito à banca, né, mas você nem precisa saber roteamento disso para responder essa questão. Está nítido aqui, né, que nós temos primeiro uma conexão EBGP, né, entre sistemas autônomos diferentes, entre o sistema autônomo 100 e o sistema autônomo 200, outro EBGP aqui, entre o sistema autônomo 300 e o 200, e um IBGP, né, entre as bordas aqui deste sistema autônomo 200. Tá bom? Consequentemente, questão flagrantemente correta, tá? Questão relativamente simples também. Tá bom, pessoal? Então, dito isso, nós podemos encerrar aqui o módulo de roteamento. Tá? Aguardo vocês nos próximos módulos aí que estão por vir. Um forte abraço, até mais.